Olá! E se a diferença entre ser rico e pobre não tiver nada a ver com a conta bancária, mas sim com os nossos hábitos do dia a dia? Hoje a gente vai mergulhar na visão provocadora de Pablo Marçal sobre o que de fato define uma mentalidade de prosperidade. Então se prepara porque a gente vai questionar muita coisa que parecia certa. Bora lá? Pensa rápido, o que define alguém como rico? Se a primeira coisa que veio na sua cabeça foi dinheiro, carrão, uma casa enorme, saiba que essa é a imagem que todo mundo tem. Só que a proposta que a gente vai analisar hoje meio que vira essa ideia de ponta cabeça. E aqui está a frase que muda o jogo todo. Para Marçal, pobreza não é um status, é improdutividade. Para pensar um pouquinho nisso. A afirmação é que a pobreza não é a falta de grana, mas a falta de ação que gera resultado. É uma ideia bem forte, que redefine completamente o problema. Tá, mas se pobreza e improdutividade, como é que isso funciona na prática? É o que a gente vai entender agora. Por que, segundo essa visão, os nossos hábitos são muito mais decisivos do que o dinheiro que a gente tem? Improdutividade, então, é aquele ciclo, sabe? De passar horas em atividades que, no fim das contas, não levam a lugar nenhum. É como pegar nosso recurso mais valioso, o tempo, e gastar com coisas que sugam nossa energia em vez de construir algo. Pense nisso como um grande ralo de energia. E aqui está o ponto crucial. Segundo essa lógica, uma pessoa pode estar com a conta recheada e, mesmo assim, ter uma mentalidade pobre, porque está presa na improdutividade. E o contrário também é verdade. Alguém pode estar sem R$ 1 no bolso, mas ter uma mentalidade rica, focada em crescer e agir. Mas o que é que prende a gente nesse estado de improdutividade? Marçal chama isso de circuito dos vícios. São aqueles hábitos que, bem de mansinho, vão consumindo o nosso dia e impedindo a gente de avançar. O mais interessante dessa lista é que ela não fala de grandes falhas de caráter, né? Fala de coisinhas do dia a dia. Aqueles minutinhos no celular que viram horas, a tarefa que sempre fica para amanhã, a energia que a gente gasta tentando agradar todo mundo. Um de cada vez parece inofensivo, mas juntos eles criam as correntes que nos prendem. Vendo tudo isso, a pergunta é clara. Tá bom. E como é que sai desse ciclo? Se esses hábitos estão por toda parte, qual é o caminho para se livrar deles e construir uma rotina que realmente leve a algum lugar? A resposta, segundo essa visão, está numa verdadeira batalha que acontece dentro da nossa cabeça. De um lado, os hábitos que constroem, do outro, os que destroem. Vamos dar uma olhada nesse confronto mais de perto? O primeiro campo de batalha é o da responsabilidade. A mentalidade próspera assume o controle. Eu sou responsável pelo que acontece comigo. Já a mentalidade improdutiva está sempre terceirizando a culpa, sempre achando um culpado ou uma desculpa para não ter conseguido. O segundo ponto é o uso do tempo. Enquanto uma mentalidade está sempre buscando aprender, lendo um livro, ouvindo um podcast, fazendo um curso, a outra gasta o tempo livre com o entretenimento puro, que distrai, mas não acrescenta nada. É a escolha entre crescer e se distrair. Aqui a gente vê a diferença entre ação e inércia. A mentalidade produtiva é a de quem vai lá e faz, mesmo que seja desconfortável. Já a mentalidade improdutiva vive no depois eu vejo, um ciclo de adiamento que só leva à estagnação. E para fechar essa comparação, a relação com o dinheiro. A mentalidade rica vê o dinheiro como uma semente, buscando sempre multiplicar, investir, fazer mais. Já a mentalidade pobre foca só em guardar, com medo de perder e, com isso, acaba perdendo o potencial de crescimento. Beleza, o diagnóstico a gente já entendeu. Agora vamos ao tratamento. Como é que se pode, de um jeito prático, quebrar os velhos hábitos e instalar novos que levem à produtividade? O método proposto é um passo a passo. Começa com reconhecer, entender que seus resultados de hoje são o espelho dos seus hábitos. O segundo passo é substituir. Não é só tirar um hábito ruim, tem que colocar um bom no lugar. Depois, recompensar. Nosso cérebro adora um reforço positivo, então crie um prêmio para quando cumprir o novo hábito. E por fim, o mais importante, treinar. É a repetição que transforma uma ação nova em algo automático. E essa frase é um mantra para quem quer agir. A mentalidade produtiva não fica esperando as condições ideais. Ela vai lá e faz, porque fazer, mesmo que não saia perfeito, é infinitamente melhor do que não fazer nada esperando a perfeição. E agora a gente chega no coração da mensagem. Se riqueza não é dinheiro, afinal, o que é? Vamos tentar redefinir esse objetivo? Para Marçal, a riqueza, de verdade, é a nossa bagagem de vida. É a coleção de experiências, as batalhas que a gente venceu, as lições que a gente aprendeu. É ter uma história para contar, e não só um extrato bancário para mostrar.
Isso leva a gente a uma conclusão muito poderosa. O maior ativo que alguém pode construir não está no banco, mas dentro de si. A pessoa em que a gente se transforma ao superar desafios é o nosso verdadeiro tesouro. E essa análise toda termina com uma reflexão final para cada um de nós. Os nossos hábitos diários, as pequenas escolhas, elas estão construindo a história que a gente quer viver? Vale a pena pensar nisso. Se essa conversa te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. A gente se vê na próxima.